Eu sou a professora Rita de Cássia Silveira, sou professora do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sou chefe do ambulatório de prematuros do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um ambulatório que faz segmento de recém-nascidos de risco. O que a senhora abordou na sua palestra? O segmento do prematuro, ele é uma extensão dos cuidados perinatais. Eu sempre digo, de nada adianta investirmos milhões em tecnologia, respiradores, monitorização, é importante, mas o acompanhamento após a alta é extremamente importante para esses prematuros, porque do contrário a tendência é que eles sobrevivam com menos qualidade de vida ou até mesmo reinternem, rehospitalizem e acabem evoluindo ao óbito a despeito de todo o cuidado prévio que se teve. Então o segmento do prematuro é importante e que seja feito de uma forma estruturada, bem organizada e com a coordenação de um neonatologista que tenha área de atuação em acompanhamento de prematuros, em follow-up de prematuros. A abordagem do crescimento, do neurodesenvolvimento e das morbidades mais frequentes é o que se tem que olhar, com protocolos assistenciais bem estabelecidos e tentando organizar a vida dessa família. Porque um paciente de risco, uma criança que teve múltiplos procedimentos na UTI, ela é uma criança que precisa de cuidados especiais e que precisa ser cuidado por pessoas que compreendam e que entendam o tipo de cuidado que ela necessita. Os estímulos para o adequado neurodesenvolvimento, eles devem ser de acordo com a etapa evolutiva da criança, para que não gere estresse familiar, para que ela tenha uma inserção social adequada, também na idade pré-escolar, escolar e posteriormente na vida adulta, gerando um adulto com força de trabalho, com força social impactante na sociedade. E não um futuro adulto cheio de problemas, com mais síndrome metabólica, com paralisia cerebral, com déficits cognitivos graves, como por exemplo o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno bipolar do humor, autismo, que é mais prevalente no prematuro. Então, o prematuro precisa de cuidados especiais e precisa ser cuidado por quem entende desses cuidados especiais, que é uma equipe capacitada e qualificada. Claro que a gente não consegue passar a mensagem de toda a capacitação que a equipe tem que ter numa única aula, numa conferência. Mas, se a gente conseguir passar para as pessoas a necessidade de capacitação, a necessidade de desenvolver, além das habilidades, as sensibilidades com o cuidado, eu acho que já se consegue muito, com foco no crescimento, no neurodesenvolvimento e na assistência das doenças mais frequentes, mais prevalentes nos primeiros 3 anos de vida, que são os que mais irão impactar no neurodesenvolvimento e qualidade de vida futura. Quais são essas doenças, exemplos dessas doenças? Uma das doenças mais importantes é a displasia broncopulmonar, que é decorrente do pulmão imaturo. Então, essa criança tem risco de internar com mais frequência com infecções respiratórias. Essas infecções respiratórias elas têm que ser adequadamente acompanhadas, tratadas e prevenidas. Então, por exemplo, pessoas gripadas, pessoas que estão com alguma doença transmissível, um vírus qualquer, não podem ficar próximo desse prematuro em casa. O uso do álcool gel, a higiene. Outra doença que impacta são os transtornos psiquiátricos, todos que são mais prevalentes. Então, há que se trabalhar com atenção para isso, organizando a vida domiciliar da criança para que ela consiga, dentro das suas deficiências, desenvolver habilidades às quais ela tem mais capacitação, né? Todo mundo faz melhor alguma coisa, né? Então, tem que descobrir o que esse prematuro faz melhor e investir nisso. As políticas públicas do Brasil dão conta dessa realidade, dão conta dessa assistência especial ao prematuro? Não, ainda não. A gente tem muito, muito mesmo para melhorar e até eu tenho ido ao Ministério da Saúde algumas vezes conversar sobre isso, mas a gente está engatinhando, não existe um investimento quanto a isso. O investimento é grande, porque é multiprofissional. Precisamos do médico, neonatologista para coordenar a equipe, precisamos de enfermeira capacitada para fazer esse acompanhamento. Por exemplo, se o paciente precisa de uma sonda nasogástrica, porque é um paralisado cerebral, né?
no ambulatório? Ele precisa que a enfermagem acompanhe, que a mãe seja orientada nos cuidados de higiene, né? Que precisa de uma fonoaudióloga para estimular a deglutição adequada, a coordenação da sucção, da mastigação e da deglutição. Precisa de uma psicóloga para fazer os estímulos de acordo com as etapas evolutivas e orientar a família quanto a isso, fisioterapeuta. Então, isso tudo é custo. E nós não temos ainda no Brasil um incentivo com relação a isso de uma forma consistente. E não vamos ter, como é no primeiro mundo, até os 15 anos de idade, mas que tenhamos pelo menos nesses 3 primeiros anos, que são os que mais impactam na vida futura, porque é o período de grandes modificações e transformações das sinapses neurocognitivas, das capacidades até de aquisições pela fala, pela marcha, pela motricidade fina da criança. Então, em termos de neurodesenvolvimento, 0 a 3 é muito importante, anos de vida. Em termos de crescimento também, porque a estatura-alvo da vida adulta depende da qualidade nutricional, do adequado acompanhamento dessa criança nesses primeiros 3 anos. Então, se eu tenho que escolher meu recurso, em ambulatórios de segmento, eu tenho que focar nos primeiros 3, 5 anos. O nosso, que eu coordeno, é de 0 a 5. Claro que muitas vezes dói dar alta para aquele paciente que a gente vê que faz diferença a orientação que a gente fornece no dia a dia para a família. Mas também nós não temos pernas para dar conta de tudo. Nossa capacidade de manejar esse paciente é limitada, né? Por força de custo mesmo. Então, a gente faz de 0 a 5. E a mensagem que eu passo aqui é que se a gente tem que otimizar recurso, que seja pelo menos de 0 a 3, olhando. Vou repetir até, o crescimento e o neurodesenvolvimento, que são as 2 linhas mais importantes para a qualidade de vida futura da criança nascida prematura. Qual o país de referência nessa assistência ao recém-nascido prematuro? A Inglaterra está muito bem, né? Eles têm um sistema de rede pública muito bom. Os Estados Unidos também, só que os Estados Unidos têm um foco, eles usam muito isso na pesquisa, recurso de pesquisa para fazer essa assistência. Já na Inglaterra é o sistema público que dá conta mesmo. A Austrália tem evoluído muito bem, a França, na verdade o Canadá, mas na América Latina, se a gente for escolher assim, um país que está um pouco melhor que o Brasil, porque já tem alguma coisa nesse sentido, é o Chile. E em relação às outras regiões do Brasil, como é que está o Nordeste? A senhora tem um panorama do Nordeste especificamente? Eu fico até constrangida de falar, porque eu acho assim que nós no Rio Grande do Sul, como eu tenho esse ambulatório de referência há 14 anos, eu consegui um incentivo da Secretaria Estadual, que não é muito, mas que auxilia a montar os ambulatórios de egressos de UTI neonatal, que é o segmento do recém-nascido de risco, na rede pública. E já tem estruturado, embora tenha muito que melhorar. O Rio de Janeiro tem alguma coisa em andamento e São Paulo também com o projeto Mãe Paulistana, mas como São Paulo é muito grande, o interior é um caos, assim, tem muita coisa para melhorar. Aqui no Nordeste, o que eu sei de colegas que comentaram é que a situação é muito complicada, que não tem incentivo e que as coisas estão recém engatinhando e que há muito que se fazer ainda nesse sentido. Esse é o relato que eu tenho dos colegas, né? No Nordeste como um todo, assim, precisando muita vontade das pessoas fazer, de tentar montar ambulatórios de segmento bem feitos, bem estruturados, mas carecendo de recurso e até de recurso para capacitar a rede, porque tem que capacitar as pessoas para atender os pacientes. Né? Não adianta botar uma portinha assim no ambulatório e escrever follow-up de prematuros, não é isso. Então essa iniciativa da SOBAP já é um passo nesse sentido? A SOBAP, ela sempre está à frente, né? O povo baiano aqui no Nordeste é um povo de visão, é verdade. E eu acho que sim, essa sensibilidade de botar uma conferência sobre isso, de me trazer lá do Sul, que não é perto, né? Para a gente estar conversando sobre isso, eu acho que mostra claramente a visão que se tem da necessidade de implementar melhor essa questão dos ambulatórios de segmento. Esse ambulatório que a senhora trabalha no Rio Grande do Sul, ele é público, é da Universidade Federal?
Ele é do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o hospital escola da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é o HC da Universidade Federal.